É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui na F1 Mania. Você sabe como é que funciona, né? Terminam as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. Hoje não foi diferente. Domingão, 21 de abril de 2024, feriado hoje, né? Inclusive. E a gente vai falar sobre o Grande Prêmio da China que aconteceu nessa madrugada, né? A gente teve aí mais uma vitória de Max Verstappen, dessa vez em Xangai. A primeira vitória do Verstappen em Xangai, né? Desde que ele está na Fórmula 1 faz muito tempo. Mas qual a primeira vitória? Desde 2019 que não tem corrido por lá. Então, nessa era Verstappen, a gente não tinha tido o Grande Prêmio da China ainda. Só por isso ele não tinha vencido ainda também, né? Estamos ao vivo aqui no YouTube, Twitch, Facebook, Twitter da F1 Mania. Estamos ao vivo também no Terra TV, né, ao vivo lá na home do terra.com.br. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Você que está acompanhando a gente aí também, muito obrigado para você. Estamos ao vivo lá, seguindo essa onda dos testes no nosso Instagram. A gente segue transmitindo lá no meu Instagram, o Carlos Garcia FM, né? Já fazendo aquela propagandinha também, porque propaganda é a alma do negócio, né? Então, então vamos que vamos. Lembrando que você pode deixar seu likezinho pra gente aí, que é sempre muito legal. Aproveita para recomendar para os seus amigos aí, contar, pô, assista uma live lá que é muito legal, lá na Filmania, bacana. Não só fortalece a gente, como fortalece a sua resenha aí também com seus amigos, para você poder debater os assuntos com ele quando você precisar. Tá certo? Vamos começar como a gente sempre começa por aqui, falando do resultado, trazendo o resultado. Daqui a pouco vou chamar o Vitor Berto para bater um papo com a gente também. Grande Prêmio da China que foi vencido por Max Verstappen da Red Bull mais uma vez. Na segunda posição, depois de uma boa corrida consistente, Lando Norris da McLaren. Terceiro, Sérgio Pérez da Red Bull também. Quarto, Charles Leclerc da Ferrari. Quinto, Carlos Sainz da Ferrari. Sexto, George Russell da Mercedes. Sétimo, Fernando Alonso da Aston Martin. Oitavo, Oscar Piastri da McLaren. Nono, Lewis Hamilton da Mercedes. Décimo, Nico Hülkenberg da Haas. E a gente tem 11º Esteban Ocon da Alpine, 12º Alexander Albon da Williams, 13º Guanyu Zhou da Sauber, 14º Pierre Gasly da Alpine, 15º Kevin Magnussen da Haas, 16º Lance Stroll da Aston Martin, 17º Logan Sargent da Williams, e abandonaram Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas. Tem bastante coisa para a gente contar desses abandonos aí. Um ocasionou safety car, outros se deram mal na relargada. A gente vai contar tudo isso para você também. Mas antes, se tiver tudo ok com o Vitor aí, tudo ok, então vamos lá. Vitor Berto, um ótimo dia para você. Obrigado pela presença aqui no nosso Parque Fechado. Um grande prêmio da China naquela linha que a gente vem falando há alguns meses, não vou dizer anos, não, vai alguns meses que a gente vem falando por aqui. Do segundo para trás, uma corrida até com algumas variações, algumas alternativas legais. Lá na frente, passeio de Max Verstappen, né, Vitor? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pelos canais do F1 Mania, Terra TV e também pelo Instagram do Garcia. Muito bom estar aqui mais uma vez. Cara, eu comentei, né, que a corrida estava bem agitada. Eu estava fazendo tempo real de madrugada lá no f1mania.net e eu falei bastante, né? Assim, teve bastante movimentação, várias ultrapassagens, a gente teve pilotos vindo de trás como o Hamilton, por exemplo, pilotos que foram para trás como o Alonso, depois foram voltando, as Ferraris tiveram um começo de corrida muito ruim, né? Largaram uma brigando com a outra, as duas acabaram perdendo posições, depois foram recuperando. Foi uma corrida movimentada e também muito movimentada, independente do safety car, mas o safety car também deu uma ajudinha, porque aí deixou um pouco mais interessante, porque eu fiquei com a sensação, você vê que até agora não falei do Verstappen, porque foi uma corrida tão à parte, né? Mas eu fiquei com a sensação que Norris e Leclerc tinham escolhido a estratégia errada, porque não me parecia que eles iam conseguir fazer uma parada só, e mesmo se fizessem, antes do safety car falando, né? E mesmo se fizessem, iam chegar se arrastando lá no final, e eles estavam perdendo muito tempo no volta a volta, né? Então, me parecia que não valeria a pena, mas aí veio o safety car que no fim ajudou para eles, né? Porque acabou dando pit stop de graça, basicamente. Então,
eles acabaram descontando essa desvantagem que eles estavam tendo no volta a volta com pneus antigos. Faz parte da estratégia, a gente sabe que muita equipe prepara estratégias para safety car e tudo mais. Não acredito que tenha sido isso, não é uma pista que normalmente tem safety car, e compensação esse ano tivemos dois. Tudo bem que foi um seguida do outro, então não fez muito efeito, né? Não foi como se fossem dois safety cars espaçados, mas foi algo que trouxe um que a mais para a corrida e também deixou um pouco mais bagunçada a corrida, até porque a própria relargada do safety car causou acidente, causou punição, né? A gente teve três pilotos que foram punidos agora eu tô na dúvida, foram um ou dois. Sargent. Então foram três. Foi o Hülkenberg. Não, foi o Magnussen. E o Ricciardo foram punidos por ultrapassar em safety car. E também os três, né, por motivo meio, tipo, bobo. Porque ultrapassou na saída dos boxes. E aí tem uma linha lá que determina que quem passa por essa linha primeiro tá na frente, né, mesmo na saída dos boxes. E aí acho que faltou um pouco de orientação das equipes, porque por mais que tenha sido... Cara, eu vi a imagem acho que foi do Magnussen, foi do Sargent, agora não lembro qual dos dois, que fez essa ultrapassagem, né? E tinha outro piloto saindo dos boxes. O piloto sai dos boxes, passa, tipo assim, em cima da faixa, e o outro tá, sei lá, 50 centímetros, 30 centímetros da faixa, então... Realmente é muito milimétrico, eles não se enxergam ali naquela posição, né, porque eles estão tão lado a lado que não dá para ver. Não aparece nem no retrovisor, porque ele tem uma distância lateral ainda, né? Então não tinha como saber, a não ser a equipe avisar, né? E a equipe não avisa, então por isso eu também trouxe a dinâmica do acidente, que foi engraçado, que eu vi um post da Ju Serrazoli, que enfim é a única jornalista brasileira não da Band, que acompanha todas as corridas do ano, né? E ela postou agora de manhã aqui do Brasil, falando que ela falando assim, só liberdades, né? Uma é alguém culpando o Verstappen pelo acidente, acho que foi o Stroll, né? Então ele culpa o Verstappen pelo acidente, porque mentira, acho que não culpa nem o Verstappen, acho que culpou o Alonso, porque o Stroll culpou o Alonso, na verdade. Falando que o Alonso deu uma fritada. Mas então, a fritada do Alonso é por culpa do Verstappen, isso, né? E aí ele culpa o Alonso, e aí o Ricardo fala, mas só teve um que bateu, né? Então assim, ok, o Alonso fez uma burrada, mas só teve um piloto que bateu em outro, que foi o Stroll. É bem isso, né? Só liberdade. A culpa foi do Alonso ou do Verstappen, mas só teve um piloto que bateu, que foi o Stroll. Então, trouxe uma dinâmica diferente também para a corrida. Foi legal. Eu gostei da corrida hoje. Não acho que foi das melhores corridas, meu Deus, né? Nossa. Mas foi legal. Assim, eu não senti sono, por exemplo, nela. No Japão eu senti. Hoje, enfim, como é madrugada, eu usei também isso de termômetro para eu sentir o quanto a corrida foi boa ou não. Acho que hoje esse monte de coisa acontecendo manteve a gente acordado. Então, no Japão teve um agravante, né, falando sobre essa questão do horário de corridas na madrugada aí. No Japão teve um agravante da bandeira vermelha, que atrapalhou bastante também ali na questão do sono. Aquilo ali foi agonizante. Mas, trazendo para o Grande Prêmio da China, ainda acredito que a estratégia de Leclerc e Norris dariam muito errado, né? Então não acredito ter sido essa uma grande escolha. Mas fica a dica ali na comunicação via rádio, né? Que eles estavam falando, a do Leclerc foi colocada algumas vezes na transmissão, onde a Ferrari e ele falavam sobre o plano D de dado, não é nem P de bola, é D de dado. Né? Então você vê que eles passaram por uma estratégia, tipo, vamos fazer uma grande aposta aqui, completamente fora daquilo que a gente tinha pensado para o início de corrida. Então, muito provavelmente isso sim foi pensando na possibilidade de safety car. Aí, como estratégia não foi o mais inteligente, como aposta, isso acabou dando certo tanto para a Ferrari quanto para a McLaren. E aqui a gente tem uma outra alternativa
que acabou acontecendo, que foi, difícil falar um erro, né, mas talvez uma demora na decisão, tem as anotações da gente aqui também, né, uma demora na decisão da direção de prova, que, assim, o Bottas quebra, para na saída da curva, e ele fica ali mexendo no carro, fora do carro, inclusive bem perigoso aquilo, ainda tinha bandeira vermelha, bandeira amarela localizada ali na curva, mas a corrida não estava sob regime de virtual safety car nem nada. Aí a direção de prova entra com virtual safety car para que os comissários possam tirar o carro do Bottas da pista. Naquele momento, Norris e Leclerc param, e aí a aposta deles se paga, e as Red Bulls não param. Aquilo ali poderia ter gerado até uma alternativa bacana para a gente no final da corrida. O Pérez talvez tivesse terminado onde terminou, mas com uma disputa, alguma coisa nessa linha, porque o Pérez ia ter que parar de novo. Em algum momento, ou então em algum momento o pneu dele é que traria problemas, né? Mas aí passa um tempinho, o carro do Bottas apresenta uma dificuldade maior para ser retirado dali, aí a direção de prova entra com o safety car físico, e isso faz com que o Pérez e o Verstappen se defendam dessa aposta de Ferrari e o McLaren, principalmente o Pérez, porque acredito que nada mudaria a vitória do Verstappen, mas principalmente o Pérez, faz com que eles se defendam dessa aposta de Ferrari e McLaren e se livrem de um problema maior por conta dessa demora ali também da direção de prova de tomar decisões, né? Sem dúvida. Foi tudo. Esse momento foi bem estranho, né? A Fórmula 1 se preocupa tanto com segurança e deixou ali o Bottas exposto por um tempo. Sei lá, assim, eu já sou o cara menos seguro, para ser honesto. Eu acho que a Fórmula 1 exagera muito com as questões de virtual safety car. Eu acho que, por exemplo, naquela situação ali, uma bandeira amarela deveria ser o suficiente. Localizada. E eu vou até explicar o porquê. Porque a bandeira amarela obriga que os pilotos diminuam a velocidade. Então, naquele setor, deveria ser a mesma situação que é um virtual safety car. E a famosa bandeira amarela dupla, né? E aí o Bottas estaria seguro tanto quanto ele estaria seguro com o virtual safety car. Porque com o virtual safety car não tem ninguém falando aqui, ó, opa, e faz um muro e não deixa bater no Bottas, né? O virtual safety car nada faz além de, tipo, botar um regime na pista inteira. O que não tinha uma necessidade, sejamos honestos, porque o resto da pista estava tudo ok, né? Então, para mim, o virtual safety car deveria ser uma situação em que entra um outro carro na pista, né, um carro de segurança, enfim, carro de segurança não que é o safety car, mas um carro de serviço, né? Até porque, na minha opinião, um carro de serviço deveria? Porque o carro de serviço normalmente vem se deslocar de outro lugar para lá, então você precisa travar a pista inteira para que esse carro se desloque pela pista com segurança. Agora, ali na situação do Bottas, eu acho que uma bandeira amarela deveria ser o suficiente. Hoje em dia, a gente já viu em vários momentos que não, porque parece que os pilotos não diminuem o tanto quanto eles deveriam diminuir, né? O próprio Virtual Safety Car, ele obriga uma diminuição, e aí fica mais claro para o piloto, porque aparece no painel dele, o quanto ele tem que andar ali de ritmo, né? O que, de repente, com programação de software, eles poderiam fazer a mesma coisa na bandeira amarela. E, inclusive, para mim, Garcia, eu acho que essa solução tão boba, porque, para mim, deveria ser um software que limita a velocidade. Não tem delta. Seu carro não passa de X km por hora. É como se te ligasse o limitador de velocidade do pit lane. Sei lá. O carro de rua faz isso hoje em dia, por que o deles não faz? Né? Tem aquele negócio de controle de cruzeiro adaptativo. Cruising, né? control, Então, deveria ser uma situação semelhante ali. Né? O software calcula meio que a velocidade de todo mundo para todo mundo manter a distância e mesmo que o cara pise fundo no acelerador, não passe. Né? E com certeza daria para programar do mesmo jeito num setor, só uma bandeira amarela e não a pista inteira. Enfim, tem muita tecnologia disponível e a Fórmula 1 optou por uma bandeira amarela no primeiro momento, que não é o comum dela, aí traz o Virtual Safety Car, que foi num momento ruim.
Agora, mentira, agora eu não lembro se foi o Virtual Safety Car ou foi o Safety Car, que foi no momento bem que o Norris passa. Foi o Virtual. Foi, né? O Norris tinha acabado de passar na entrada dos boxes, eles ativam, aí o Leclerc entra, porque o Leclerc vinha atrás, e o Norris perde a oportunidade, né? Então, mas isso eu ainda acho tipo, melhor do que esperarem o pelotão inteiro para acionar. Tipo, acionamos, é hora de acionar, não importa quem tá lá, entendeu? É que eu acho que, tipo, deveria acionar. De novo, assim, a minha crítica é porque deveriam ter acionado hoje no momento em que o carro para numa situação perigosa. Ok. Né? Não deveria. De novo, se a Fórmula 1 já. Toda vez que isso acontece, põe um Virtual Safety Car, eles não deveriam ter dado uma bandeira amarela, esperado um tanto e dado Virtual Safety Car. Porque já que esperou, espera direito. Né? Porque, pra mim, eu fiquei com a sensação que eles estavam esperando todo mundo passar pelos boxes, mas parece que foi ao contrário, né? Porque a gente já viu isso, e eu e você, a gente já comentou isso várias vezes, que é a Fórmula 1 normalmente, quando tem Virtual Safety Car, ela espera todo mundo passar pelos boxes para ativar, para que ninguém leve vantagem. Exato. Né? Hoje eu entendi ali como uma situação em que eles ativaram porque tinha que ativar, não tinha muito o que fazer, e eles já não tinham mais alternativa. Aí depois rola aquela pataquada parecia os Trapalhões, lá tinham 10 fiscais tentando movimentar o carro do Bottas, não conseguem, e aí depois, sei lá, mais 2 voltas de Virtual Safety Car, traz o Safety Car e tudo mais. Então acabou que isso também levou muito tempo. Tivesse colocado o Safety Car lá logo no começo, tinham tirado o carro mais rápido, a gente não tinha ficado, sei lá, 5, 6 voltas de paralisação. Acho que em 2, 3 teria resolvido. Então, não sei, assim, a gente sempre fala muito dessa situação de Virtual Safety Car, Safety Car. Honestamente, eu não gosto do Virtual Safety Car. Para mim é ou é bandeira amarela ou é Safety Car. Aí a direção escolhe ali no momento, né? Então, eu acho que a Fórmula 1 precisa pensar nisso, e também a questão das próprias punições, né, que eu falei no meu comentário inicial, que deveria ser avisado também para o piloto no painel, porque isso também dá para ser feito tranquilamente via software, falando... O curioso é isso, né? Se me permite. São coisas muito simples de se muito fazer, simples, né? muito, porque tanto o software acusa que os comissários pegaram, senão os comissários não teriam pego, né? Então, tipo, por que não mostra pro piloto? Ô, fulano, você deveria estar em quinto, mas seu carro está posicionado em quarto. Do mesmo jeito que avisa do Delta. Então, eu acho isso tudo complicado, cara. E tem uma outra coisa também que eu vou te falar que me incomoda um pouco no novo jeito de safety car, é que demora muito para juntar o pelotão. Então, hoje o safety car também impacta menos nas estratégias do que antes. Isso a gente pode ver pelo Norris, porque o Norris, quando para, já está em safety car, e mesmo assim ele perde muito pouco. Mentira, não foi o Norris, foi o Piastri. Não, foi o Piastri depois. Foi o Piastri. Que eu até falo, né, tipo, que ele deveria ter parado na volta anterior, quando todo mundo parou. Ele para na volta seguinte, e mesmo assim ele não perde muito. Porque os carros têm um delta também atrás do safety car, que para que eles não cheguem todos de uma vez no safety car, por uma questão de segurança, a princípio, né? Que é assim, se o safety car tá ali para diminuir a velocidade de todo mundo, e o último tem que alcançar o pelotão, ele vai acelerar, e aí ele deixa de ser um carro lento, ele vira um carro rápido na pista. Até porque, por exemplo, no caso de ontem, deu certo, mas das duas Red Bulls pararem ao mesmo tempo. Mas se Verstappen e Pérez estivessem juntos na pista, o que ia acontecer? O Pérez ia diminuir um pouquinho e o Verstappen ia acelerar mais para dar um gap entre eles, para aí sim dar tempo do Verstappen parar, trocar e o Pérez parar na sequência. Isso estava ficando comum, né? Sim, e eu vejo 2 soluções para isso, porque eu acho que deveria juntar o pelotão. Tipo assim, eu acho que uma vez que entrou o safety car, é uma situação em que as diferenças acabaram, né? Então, o Verstappen estava a 30 segundos do segundo colocado, na hora que entra o safety car vai juntar todo mundo. E o que acontece é que hoje demora muito para juntar por conta dessa história do Delta. Uma coisa que poderia ser feito para resolver, que acontece em algumas categorias, principalmente nos Estados Unidos, o box permanece fechado até o pelotão juntar.
e o pelotão só junta normalmente quando a pista está mais segura. Então, não teria um pit stop ali dos carros com a vantagem grande. Vai parar quando tiver todo mundo colado. Ou que o software encontre uma posição na pista, porque, de novo, o acidente foi num lugar, foi numa curva. Nem acidente foi ontem, no caso, né? Nessa madrugada. Foi uma quebra. Que encontre um lugar para que o pelotão possa se juntar. Para que o safety car volte a ser um fator que impacte mais nas corridas. Porque eu particularmente gosto muito desse tipo de... tanto que eu falo assim, né? Eu gosto, obviamente, minha categoria favorita é a Fórmula 1, mas quando eu vou pro simulador, minha favorita é a NASCAR. Porque eu gosto muito dessa dinâmica de, tipo, saber a hora de parar ou não parar. O safety car tem um impacto muito grande, então se você escolhe a volta errada para parar, o momento errado para parar, você acaba se dando mal. Eu gosto dessa dinâmica e eu sinto falta dessa dinâmica na Fórmula 1. O safety car ajuda um pouco, mas muito pouco, cada vez menos por conta dessa história das distâncias. Então hoje acho que a gente poderia ter tido um outro resultado na corrida se isso também não tivesse acontecido, né? Mas enfim. Eu não gosto da ideia do parque fechado, parque fechado a gente adora, do box fechado, porque esse parque fechado na Fórmula 1, o que acontece? Box fechado. Perdão, do box fechado, o que acontece? O box está fechado até todo o pelotão juntar. Aí o Verstappen é líder, mas o pneu dele tá bom, o pneu dele tá legal, né? Tá durando. E aí todo mundo parou, só ele que não, porque o pneu tá legal, né? Aí tem safety car, fecha o box, o pelotão todo junto. A hora que o Verstappen vai parar, ele cai para o último, com todo mundo tendo feito a parada dele. É uma punição pesada. Lembrando que em 2008 aconteceu isso no Grande Prêmio da Alemanha, que um piloto tinha parado. Era o Nelsinho Piquet. E como ele já tinha parado, logo depois teve um safety car, todo mundo teve que parar, Nelsinho Piquet veio lá de 10º sei lá quanto para segundo e terminou aquela corrida em segundo. E isso gerou a ideia para que no Grande Prêmio de Singapura, Nelsinho batesse no muro com o Alonso já tendo parado, para que Alonso vencesse aquele Grande Prêmio de Singapura. Não é por achar que vai ter outro Singapura Gate, que alguém vai bater de propósito, porque nem se eu ficar acreditando nisso, eu deixo de assistir a corrida. Mas esse corte, essa punição para quem não parou ainda, ter que cair lá para o último, que eu acho um pouquinho complicada. Bagunça, eu gosto. Demais. A NASCAR é isso. Então, a NASCAR é assim. A bagunça demais, né? Bagunça muito. E eu gosto da bagunça um pouco. Porque... e eu falo um pouco porque, assim, na NASCAR é demais, porque tem 50 safety car em uma corrida. Na Fórmula 1 tem um safety car a cada, sei lá, 3, 4 corridas. Às vezes o safety car nem é no momento que vai mexer em pit stop, né? Porque na NASCAR também tem essa situação em que meio que qualquer volta que o safety car entrar, os caras vão parar porque faz muita diferença o pneu, porque eles andam no tempo inteiro em pelotão, tal. Então o pneu de diferença de 2, 3 voltas faz muita diferença lá, porque lá também é fácil de passar. Na Fórmula 1 seria uma situação que vai ser esporádica e que vai dar uma balançada, então uma bagunçada. Então imagina esse exemplo que você usou, imagina se o Verstappen cai para último, o cara vai ter que vir escalando. E é um piloto que tem capacidade para isso e traria uma emoção extra para a corrida. E eu não considero isso artificial. Porque se for assim, o safety car é artificial. Porque uma corrida de carros não deveria ter um safety car. Por que tem um safety car? É corrida? Por que diminui a velocidade? Então, existem situações que são artificiais em uma corrida. E eu acho que o safety car poderia ter um peso que hoje ele deixou de ter, ele poderia voltar a ter, né? E acho que como o Jorge falou e você falou, o Jorge falou no comentário, no chat, você falou aqui, partes é por culpa da história lá do Singapore Gate, que, né, aprendeu-se que isso pode impactar muito na corrida e aí alguém fez de propósito. Mas, enfim, a gente falou bastante tempo de safety car. Eu acho que o mais importante de todo o nosso comentário aqui é que a Fórmula 1 precisa fazer alguns ajustes, principalmente do ponto de vista de software, que punições hoje não teriam acontecido se eles tivessem sido avisados, porque realmente, assim,
visualmente não tinha como ver. Assim, eu vi depois na Sky Sports, o cara travou o frame, aí dá pra ver que acabou de pisar na linha e o outro tá isso aqui da linha na imagem, né? Porque também não tá com super zoom, né? Tá o plano aberto, então é difícil. E, de novo, foi numa imagem congelada, os caras ali estão vindo a 200 por hora. Então, a Fórmula 1 acho que hoje tem um pouco de culpa nessas punições que foram distribuídas. Boa. Vamos lá. Seguindo aqui. Pérez. A gente espera que com uma dominância tão grande da Red Bull assim, o Pérez fosse segundo colocado com uma certa facilidade. Claro, teve a aposta de Ferrari e McLaren, mas você esperava um pouquinho mais, Vitor? Olha, eu vou te falar que hoje eu não vou bater no Pérez, porque eu acho que... Por isso que eu perguntei também. Eu acho que ele, enquanto a corrida estava dentro do normal, ele estava em segundo. Ninguém passou ele na pista. Né? Eu acho que o que jogou ele para trás foi a história do safety car, né? E não a história do safety car em si, né? Mas porque Ferrari e McLaren foram para outra estratégia, e aí eles tiveram a sorte do safety car, porque se não tivesse tido safety car, eles teriam despencado lá para trás quando parassem. E aí, provavelmente, o Pérez teria sido segundo. Então, eu acho que hoje o Pérez... O que me incomodou do Pérez foi ele não ter passado depois. É isso. Né? Porque no início da prova parecia que ele ia usar e abusar dessa dominância da Red Bull também. Tava legal, foi para cima do Alonso. Passou, né? Ele passou os carros, ele ficou em segundo na corrida. Porque o Alonso passa ele na largada, né? Isso. Então ele fica em segundo depois, ele faz uma ultrapassagem em pista, mas aí essa diferença de estratégia joga ele um pouco para trás, mas aí também não é que é uma diferença de estratégia que jogou ele 10 segundos para trás, né? Ele relargou atrás, estava colado e aí não consegue passar. Não sei se em partes por conta da asa móvel também, porque fica aquela questão de vem todo mundo junto na asa móvel e aí o cara não sabe se defende, se ataca. Não sei, mas acho que talvez por isso ele deixou um pouco a desejar, mas eu acho que não foi dos piores dias do Pérez, assim. Acho que não, isso não. Ok, o resultado dele foi ok. Acho que ele deveria ter ficado em segundo, acho, mesmo com o safety car, porque ele deveria ter passado na relargada todo mundo. Mas... Ou logo depois, ele ficou até o fim da prova, naqueles 4 segundos pro Lando Norris, lá irá 4, 4.2, 4.6, 3.8, depois 4.7. Assim, tinha voltas que ele chegava e depois ele não... É o que eu falei, eu acho que não foi dos piores, também não foi o melhor, mas tá ok, assim. Eu acho que, pra mim, ele segue garantindo a renovação dele lá na Red Bull. Eu ainda acredito, se eu tivesse que apostar, que ele vai continuar lá. Não acho que alguém vai tomar o lugar, o próprio Sainz. O Sainz, pra mim, tá com cara que ele vai acabar indo pra Audi mesmo. Acho que todos os rumores nos levam a acreditar que é isso que vai acontecer. Boa. Enquanto isso, a gente teve no começo da semana aí uma... Isso é um caso curioso, tá? Tô vendo nesse início de temporada, porque a gente tinha uma quase promessa do André Stella, que é o chefe da McLaren, que esqueçam a McLaren esse final de semana, não vai rolar, não estamos bem, a gente vai, como que é, a recuperação de danos lá, vai ser isso a McLaren. E a gente tem um Norris em segundo. Porém, por outro lado, né, do ano passado para cá, a distância entre Norris e Piastri aumentou bem, né? Tem razão. Esse é um ótimo comentário, porque ano passado eles pareciam andar o tempo inteiro juntos, em momentos Piastri inclusive na frente. Esse ano parece que o Norris tem uma vantagem considerável. É consistente e considerável, assim, não é uma posição só que ele tem de vantagem, não. Ele tem tido um gap maior muitas vezes. Óbvio que hoje teve a questão do Piastri ter um dano no carro por conta da bagunça lá do Stroll, mas mesmo assim eles não estavam, se eu não me engano, um atrás do outro. Não, né? Porque o Norris estava em segundo, o Piastri já estava, acho que, sei lá, em quinto, sexto. Então, o Piastri está deixando a desejar um pouco nessa temporada, e aí deixando a desejar em comparação ao que ele estava entregando no ano passado, né? Em vários momentos a gente falou, não, agora tá explicado por que a McLaren entrou na briga por ele, tirou ele da Alpine, enfim.
Agora, ele tá me parecendo um piloto mediano, assim. Sei lá, nem é um cara que eu considero assim, pode ser que o Piastri surpreenda nessa corrida, mas não que eu sinta isso também do Norris, tá? O Norris, pra mim, é um piloto que a gente tem certeza que ele não vai surpreender, né? Sei lá, assim, tem realmente uma vantagem ali crescente do Norris. Pode ser causado por uma questão de desenvolvimento do carro também, né? Talvez eles não tenham um estilo de pilotagem muito parecido e a McLaren está ouvindo mais o Norris e o carro está indo mais pro lado do Norris. Ano passado talvez era um carro que não ia para lugar nenhum, né? E não vou nem dizer híbrido, tipo que ouviu os dois e seguiu o caminho dos dois, porque o Piastri tinha acabado de começar também. Mas era só um carro que não ia para um caminho específico e agora talvez eles estejam indo para um caminho mais específico, uma vez que eles estão vendo que cara, a vitória tá sempre batendo na porta ali. De novo, com uma baita desvantagem para a Red Bull. Mas o que acontece é que a McLaren, nem quando o Verstappen quebra, é a McLaren que vence, né? Então, assim, por isso que eu falo que a vitória bate a porta, porque hoje, depois da corrida, eu vi uma entrevista do André Stella, que, enfim, começam perguntando para ele sobre o dano do carro do Piastri, né? E ele fala, tipo, foi engraçado a entrevista, porque ele fala assim, isso aí a gente consegue reparar, eu acho, mas se a gente não conseguir reparar, porque provavelmente estragou o difusor dele, né? Se a gente não conseguir reparar, a gente troca, mas na verdade lá em Miami a gente vai ter um pacote de atualização grande, então, tipo, tanto faz. Ele não falou desse jeito, mas foi o que deu a entender, tipo assim, tanto faz que quebrou, porque na verdade a gente vai ter um difusor novo pra Miami. Porque aí parece, né? Parece que ele falou meio a mais, e aí, sabe, ele ficou aquela situação meio tipo, não sei se eu podia ter falado isso, porque aí talvez outras equipes levem atualização de difusor também. Então ele teve esse momento na entrevista, e aí perguntaram pra ele, né, então vocês estão cada vez, parece, evoluindo mais o carro, estão indo pra um caminho bom, a vitória tá sempre batendo a porta, e aí ele fala, né, puta, se eu não me engano, ele fala, né, se eu não me engano, o Norris já teve 8 segundos lugares e não vence. Então é isso, assim, não é também uma falta que a McLaren nunca tá lá. A McLaren já teve vários segundos lugares e a vitória não vem, né? Nem quando a Red Bull quebra. Que aí a vitória vai para o Sainz. Vai para uma Ferrari normalmente, né? Ou para uma Mercedes. Que tô falando assim dos últimos anos, né? Uhum. Então, eu acho que talvez olhando para esse caminho, investindo nessa história de vários segundos lugares e tudo mais, a McLaren pode estar indo mais para o caminho do Norris, deixando o Piastri um pouquinho prejudicado. Ou não, também, tá? Isso aqui é uma suposição nossa. Pode ser que só que o Piastri não está conseguindo andar bem mesmo. Ou que o Norris esteja andando um pouquinho além do que se espera dele e tal. Sei lá. Não me parece, até pela largada de ontem, mas... Justo. É que o Norris é um cara que, assim, por que de uma hora para outra eu comecei a dar aquela pilhada com o Norris? Não é nem por sacanagem, assim, tem uns caras como o Hélio Frazão, nem sei se ele tá aqui, tá aqui. O Hélio Frazão sempre brinca comigo até tal, com essa questão do Norris. O cara chegou prometendo muito, né? E cumprindo no começo, né? Pô, boas corridas, bom desempenho, justificando até a contratação dele. Ele foi da Fórmula 2 direto para a McLaren, então justificando de início a contratação do Norris. De repente, o Ricardo foi lá e ganhou aquele grande prêmio da Itália. Beleza. Ele já ficou meio chateado. Ele, na verdade, o Ricardo ganha antes ou ele perde antes a Rússia? Então, era aí que ia chegar. Na corrida seguinte, é o grande prêmio da Rússia. E ele toma aquela decisão erradíssima de não parar nos boxes, com uma baita de uma tempestade atrás dele. Todo mundo parou, todo mundo viu, menos o Norris. E aí ele segue de pneu para pista seca, uma tempestade que caiu lá em Sochi. E dali ele caiu muito e eu já falei isso aqui, às vezes brincando, às vezes não também, e ele se tornou uma pessoa chata, né? Entrevistas chatas, declarações chatas, comportamento chato. E recentemente, a própria renovação dele com a McLaren
mostrando que não adianta eu tentar lá uma vaga na Red Bull para perder para o Verstappen, parecia uma coisa de já me acomodei aqui. Então parecia que o Norris tinha se entregado para esse medianismo na Fórmula 1. Mas talvez agora, fechando essa conta toda, talvez a McLaren tenha valorizado até essa renovação e pensado, legal, vamos apostar junto, vamos conversar, vamos tentar se reerguer junto e vamos ver se isso dá certo. E com isso ele tem se recuperado, tem feito boas corridas assim, nessa temporada 2024. Então, tomara até que ele se recupere, de verdade. Né? E que volte até a ser aquele garoto legalzinho que era, porque cara chato que ele virou. É verdade. Mas eu não gosto de gente chata. Eu não gosto de gente chata. Então, aí eu fiquei com birra do Norris, sim, viu? Não vou mentir. Enquanto isso, lá para trás, a gente teve uma Ferrari que ficou devendo um pouquinho, mais do que ficou devendo um pouquinho, a gente teve uma cobrança do Carlos Sainz, o já demitido Carlos Sainz, que tá nem aí para nada, só quer fazer a dele, em cima do Charles Leclerc, né? Na verdade, o Leclerc fez uma posição de defesa até um pouquinho agressiva ali na largada, e aí o pessoal foi passando, né? Passou o Russell, passou, sei lá, o Hülkenberg, eu lembro que passou uma raça, o Hülkenberg, né? Eles perderam 2 posições, foi o Russell e o Hülkenberg. Enquanto que a Ferrari talvez mostrou que poderia ter conseguido até algo melhor, mas isso custou um pouquinho no início da corrida ali. O Sainz não gostou muito não e também não deixou de falar, não guardou só pro Intramuros, porque agora ele também não é obrigado a nada, né, lá na Ferrari. Eu tô vendo vários memes na internet, né, que ele com uma carinha tipo meio assim, que ele tá até mexendo, sei lá, na unha, né? Não sei se tá mexendo na unha, mas parece que ele tá com a mãozinha meio assim e falando, vai me demitir? Então. Porque, tipo, é isso no fim, né? E a entrevista dele também foi meio assim, né? Porque ontem, né, na sprint, hoje na corrida principal, eles se encontraram de certo modo na pista, não necessariamente fisicamente um tocando o outro, mas um atrapalhou o outro e acho que foi muito crítico até assim, a atrapalhada que um deu no outro na corrida principal foi muito pior, porque eles perderam 2 posições cada um, né? Ontem, na verdade, ali foi só, tipo, dificultou uma ultrapassagem, né? Então, isso foi bem prejudicial para o início de corrida deles. Talvez o resultado até seria outro se não tivesse acontecido dessa maneira. Mas aí eu tô achando interessante a postura do Sainz, porque é isso, assim, também. Não tem por que ele não reclamar. Vai mandar ele embora? Vamos botar o Berman lá? Pode ser lá, acho que a Ferrari não é tão doida assim. Talvez se fosse lá na Red Bull até fariam isso, mas na Ferrari não vão fazer. Então acho que ele tem que reclamar mesmo. Até porque é bom ele se impor, né? E foi engraçado que também vi a Stock Car junto com o Band Sports fez um Reels nas redes sociais ontem, se eu não me engano, né, que questiona os pilotos da Stock para onde, se você fosse o Sainz, onde você iria correr, né? E spoiler alert, Mercedes ganhou, tá? Não sei, a gente nem sabe se isso de fato é uma opção para o Sainz, mas a maioria dos pilotos lá falou Mercedes, principalmente falar aqui com respeito a todos os outros, mas os votos que mais contam, que é do Rubinho e do Massa, porque estiveram lá até pouco tempo atrás, ambos falaram Mercedes, mas foi engraçado que o Rubinho falou sobre isso, né? E ele fala que o Sainz agora, que já sabe que perdeu o contrato, ele tá mais leve, e isso tá fazendo até com que, sei lá, que se o pessoal da Ferrari não tá pensando se não fez a escolha errada. Enfim, acho que isso também vindo do Rubinho tem um peso esse comentário, porque também viveu lá dentro, sabe como é, sabe como é que é a imprensa italiana, né? E consistentemente o Sainz tem tido resultados melhores do que o Leclerc. E se não tem um resultado melhor, como por exemplo o Leclerc terminou sim hoje na frente do Sainz, o Sainz tem tido uma postura ali, né? Foi hoje, reclamou. Acho que tem tido uma posição de um piloto em que não deveria estar saindo da Ferrari, né? E cara, eu fico só pensando assim, eu acho que até pelo bem da própria Ferrari seria
melhor para a Ferrari ter uma dupla Sainz e Hamilton do que Leclerc e Hamilton. Né? Porque ali a gente está falando de, teoricamente, 2 líderes. Eu, honestamente, não considero o Leclerc um líder, mas a Ferrari considera. E o próprio Leclerc se considera. Isso e o Leclerc se considera, você tem razão. A Ferrari considera, ele se considera. Então, assim, ali eles vão ter uma disputa de ego, que com o Sainz e Hamilton não teria. Né? Como é que vai ser uma situação, uma largada como essa entre Leclerc e Hamilton no ano que vem? Né? E aí, assim, conhecendo o Hamilton acho que vai reclamar. Só que também vai estar numa situação tipo, Sainz, vão me mandar embora? Não vou mandar embora o Hamilton. A situação de semelhante na declaração, né? Porque o Sainz está desempregado, por isso que ele está falando. O Hamilton vai falar porque ele é o Hamilton. Vão mandar o Hamilton embora se ele der essa declaração? Não vão. Mas a Ferrari se colocou numa posição muito ruim. Tá colocando 2 pilotos que ela considera líder. No fim, o Sainz está tendo uma temporada ótima. E o Leclerc está tendo uma temporada ok. Assim, a temporada do Leclerc não é ruim. Mas eu acho que na combinação dos fatores, eu vou ser bem honesto no meu comentário. Se fosse a Ferrari, eu não teria contratado o Hamilton. Eu acho que se a Ferrari considera que o Leclerc é um líder, não precisa trazer outro. E eu não estou fazendo esse comentário querendo dizer que a Ferrari então não considera o Leclerc um líder. Eu acho que ela considera. Eu acho que a Ferrari foi burra mesmo. Na cabeça da Ferrari, ela está trazendo 2 líderes para a equipe. Só que aí ela vai afundar o Leclerc ou vai afundar o Hamilton. E aí, se afundar o Hamilton, ou os dois, contratou o Hamilton. Se afundar o Leclerc, para que manteve o Leclerc? Né? Para mim, não tem um cenário em que os dois vão se dar bem, porque por mais que um seja campeão e o outro vice no ano que vem, um vai ficar puto. Né? Então, de novo, se fosse Ferrari, não teria trazido o Hamilton. Com todo o respeito ao Hamilton. Se fosse, sei lá, ou se eu quisesse muito trazer, eu teria mandado embora o Leclerc. Mas no cenário em que a Ferrari acabou de renovar com o Leclerc, eu não teria trazido o Hamilton. Eu não tenho nenhuma dúvida do resultado do Hamilton, do que ele pode trazer para a equipe, de marketing, de engenharia, feedback, de resultado, tudo. Realmente, se ele era um piloto que estava disponível no mercado, e a princípio para a gente não era, ele é a melhor contratação que qualquer equipe pode fazer. Né? Menos a Red Bull. Mas do jeito que tá a Ferrari hoje, eu não teria trazido. Eu acho que a Ferrari vai gastar uma puta de uma grana, vai frustrar alguém ou alguéms, né? E vai ser, eu acho que ano que vem vai ser bem legal por conta disso, assim. Independente de como eles vão andar, tal, eu acho que isso vai ser muito a tônica do ano, né? Porque convenhamos, acho que a gente já sabe o campeão do ano que vem, né? E então eu acho que isso vai trazer uma dinâmica interessante, porque dependente de qual for o resultado, a gente vai falar sempre aqui. Se o Hamilton dominar o Leclerc, a gente vai falar, aí Ferrari, devia ter deixado o Sainz. Se o Leclerc dominar o Hamilton, a gente tá aqui sempre falando, caramba, o Hamilton então tem que aposentar. Enfim, já prevejo tudo isso, né? Mas voltando a falar de decisões, cara, putz, a Ferrari para mim fez uma péssima decisão e vai amargar aí ouvindo de alguém no ano que vem. Acho que você disse que é impossível os dois se dar bem, você tem razão. Eu acho que aí tem 3 cenários, inclusive. Um é o Leclerc se dar mal, outro é o Hamilton se dar mal, outro são os dois se darem mal, né? Porque isso pode acontecer também. E a Ferrari traz o Hamilton tão grande, que o Hamilton chega grande na Ferrari, né? Chega muito grande. Tanto é que nas últimas semanas a gente já especula até o Adrian Newey indo junto, a gente fala de engenheiros, a gente fala de pessoal, então o Hamilton chega muito grande. Não chega a ser o que o Schumacher fez lá atrás, porque o Schumacher era muito mais novo e tinha uma carreira pela frente. Né? O Hamilton, matemática, gente, biologia, não tem como ir tão longe quanto, né, se esperava do Schumacher naquele momento. Então, assim... mas ele chega muito grande. E neste ponto, eu acho que ele, inclusive, chega grande a ponto de conseguir se comportar como o Sainz está se comportando. Se tiver que criticar, ele vai criticar. Eu lembro quando o Senna chegou na Williams lá. E talvez dê para se fazer esse tipo de comparação, talvez não, porque a Ferrari não era o que a Williams era no ano anterior, mas o Hamilton chega tão grande quanto o Senna chegou na Williams,
e o Senna, na hora que viu que aquele carro tinha problemas, ele detonou. Falou mal mesmo. Tirando que, sei lá, o Senna ainda estava no auge da carreira e a Williams tinha dominado anteriormente, né? Então, mas o curioso é isso, cenário, né? A Williams é campeã e o Senna não poupou esforços em detonar aquele carro. Sim, esse carro é impossível. Até porque ele foi para lá imaginando que eles dominaria a temporada, né? Foi tão dominante o carro da Williams, ele vai para lá e vai ganhar tudo. E aí, quando não ganha, gera uma frustração muito grande. Eu não sei o que o Hamilton espera, tá? Sim, não sei. Como tudo aconteceu de uma forma meio inesperada, a mudança dele, o anúncio dele pela Ferrari, porque na verdade vazou a informação, a Ferrari não anunciaria naquele momento. No fim, a gente nunca teve uma declaração do Hamilton de verdade, porque ele é piloto Mercedes, ainda vai disputar a temporada inteira. Né? Mas assim, ele nunca falou de verdade qual que é o objetivo dele na Ferrari. Realizar um sonho? É só isso o objetivo? Não sei. Um sonho do Senna. Então, não sei. Ou ele vai para lá esperando ser campeão, ou ele vai para lá para reerguer uma equipe tão icônica. Ele nunca deu essa declaração. Ele vai dar essa declaração no GP de Abu Dhabi, provavelmente. Né? Que é quando ele já vai ter ali, o contrato só acaba 31 de dezembro, né? Mas, enfim, quando ele já vai ter um pouco mais de liberdade, porque ele não vai ter que voltar mais para a garagem da Mercedes. Né? E a gente não sabe o que ele espera. O Senna a gente sabia, ele esperava chegar lá que inclusive ele saiu da McLaren para lá exatamente porque, né, a McLaren estava perdendo para a Williams. E vamos ver o que ele espera, porque isso também vai dizer muito do que ele vai reclamar quando ele chegar lá. Se ele estiver indo lá para reerguer uma equipe icônica, se ele perder, tá tudo bem, né? Porque ele vai falar assim, tô aqui no processo de reerguer a equipe e tudo mais. Agora, se ele tem uma expectativa de logo ganhar, ser campeão, ou a equipe ouvir ele, ou dar prioridade para ele, e isso não acontecer, ele vai falar. E ele vai poder falar, porque aí eu concordo com o que você falou, tipo, é a situação de ter um piloto que é um fenômeno, como o Senna foi, numa equipe em que ele, se ele falar vai acontecer, vai mandar embora. A Ferrari vai mandar o Hamilton embora? Óbvio que não. Ninguém vai mandar o Hamilton embora. O Hamilton vai parar de correr o dia que ele quiser parar de correr. Uma situação um pouco diferente do Alonso, tá? Mas é meio que isso, assim. O Hamilton vai parar o dia que ele quiser. Exatamente. Vamos ver o quanto tempo ele vai demorar para querer lá na Ferrari. E é bom o pessoal se acostumar, porque assim, ok, não foram tantas corridas, foram 4 corridas agora, né? 1, 2, 3, 5 corridas agora. De 24. Corrida pra caramba, tem 19. A cada corrida que se passa, o Hamilton estará mais perto da Ferrari. Então, o assunto vai começar a entrar em pauta cada vez com mais força. E acredito que em algum momento até o próprio Hamilton comece. Porque agora a temporada está acabando. Esse carro da Mercedes aqui já não vai ser mais tão atualizado. Então está na hora também de começar a soltar algumas coisas aqui. Porque o Hamilton se acostumou num ambiente muito bem organizado da Mercedes. E a Mercedes se perdeu também um pouco nos últimos 3 anos. Né? Sim. Dá para ver que ele também já foi soltando o verbo cada vez mais nas últimas 3 temporadas, né? Então, você vê um Hamilton que reclama abertamente, antes não fazia nada disso. E reclama abertamente, não sei, meu carro tá ruim. Fala, fulano não me ouviu, por isso que o carro está ruim. Ele critica que a equipe continue insistindo num conceito, né? Enfim, não agora, né? Mas ele fez isso no passado, porque o conceito foi deixado de lado. E a gente até brincou ontem que acho que tá na hora de voltar ao zero pod, que o carro tava melhor daquele jeito do que do jeito que tá agora. Principalmente agora que a Red Bull provou que pode funcionar. Que dá, né? Eu honestamente... Não é exatamente. Então, eu não acho que é a mesma coisa, tal. Mas que se fosse a mesma coisa, não ia funcionar. Não tem jeito. Os caras quiseram... Eles vão voltar a ter o carro charutinho lá de antigamente, né? Que sem side pod fica daquele jeito. E não funcionou, e aí, enfim... A Mercedes agora vive uma temporada das piores. Acho que o Russell teve um resultado até ok pro que vem tendo a Mercedes ultimamente. Aumentou a vantagem dele pro
pro Hamilton. Agora a vantagem do Russell sobre o Hamilton é de 14 pontos, Garcia. É bastante coisa. O Hamilton, acho que, se eu não me engano, tem um abandono e o Russell não. Eu não lembro se o Russell abandonou alguma, mas eu acho que não. Então isso também faz uma diferença. Também que o Russell não foi tão bem, né? O Hamilton foi segundo, fez 7 pontos, e o Russell... então fica elas por elas também, se for fazer a conta, porque não é também que na etapa que o Hamilton abandonou, o Russell fez um grande resultado, né? Que foi na Austrália. Essa é a diferença que eles têm agora, 14 pontos no campeonato. Tem só um Alonso entre eles, mas são 14 pontos, é bastante coisa. Por um carro que 14 pontos, por um lado, pode parecer pouco, é só ganhar e o outro terminar, então, mas a Mercedes não vai ganhar. Então, assim, que marca pouco. Eles ficam marcando 5-4, 5-4, 5-3. Para tirar 14 vai ser difícil. Uhum. Então, assim, a situação ali, para ele, tá cada vez pior. Eu vou te falar, ele tá mais pro Stroll do que pro Russell. Boa. Ou do que pro próprio Alonso. Ele tá a 12 pontos do Alonso e o Stroll tá a 10 dele. Então, esse é o cenário hoje da Mercedes e do Hamilton. O Lucas Rebelo, ele até fala de uma possibilidade do Hamilton aqui, que ele fala assim, além de querer ser campeão de novo, isso é mais difícil, ele quer ter o status de embaixador da Ferrari, coisa que a Mercedes não deu a ele, né? Uma parceria que pode ser de negócios. O que a gente sabe muito é aquela história de ser embaixador de inclusão, né? Uhum. Não seria um embaixador de negócio do tipo, ele vai virar um embaixador da Ferrari e vai ser dono de concessionárias, sei lá, que tipo de parceria eles teriam comercial. Tem muito a ver com o que se diz de um compromisso, de ter mais mulheres na equipe, mais pessoas pretas na equipe. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu, honestamente, acho meio difícil, até porque os italianos são mais preconceituosos do que os ingleses. E olha que o europeu é um povo bem preconceituoso, né? E o inglês é bem preconceituoso, mas se você for ver, tem muito mais pessoas pretas na Inglaterra do que na Itália. Então, não sei o quanto ele vai conseguir colocar isso em prática, mas imagino que sim. Como o Lucas falou, parece ter algo além do que só se essa história de campeão. Tem que ver se as partes vão cumprir, né? Tanto a parte de ser campeão quanto a parte de inclusão. Mas para ser embaixadora ele vai ter que segurar um pouquinho a língua. Eu falei que ele tem essa liberdade e tem pelo tamanho que ele representa, mas para ser embaixador depois ir para uma linha, aí ele vai ter que segurar um pouquinho mais a língua. E assim, né? E ele, uma coisa que ele não, assim, ele enquanto Hamilton, ele sofre com a imprensa inglesa, até por o comentário que eu acabei de fazer. O europeu é um povo preconceituoso, então o Hamilton sofre muito com isso, né? Isso ficou muito claro em vários GPs da Grã-Bretanha ou Inglaterra, enfim, como queira chamar, a corrida lá em Silverstone, de ter ele ser campeão e a torcida ovacionar mais os outros britânicos do que ele, né? E então o Hamilton tem essa barreira lá na Inglaterra, né? Barreira a palavra, mas enfim, sofre com isso lá na Inglaterra. Mas aí as questões são todas de não valorizar ele e tudo mais, né? Não tem nenhum ataque direto a ele. O que ele vai sofrer na Itália é que a imprensa pega muito no pé por conta de resultado da Ferrari. Uhum. Né? Então, assim, imagina o Hamilton vai para lá. O Leclerc, se dá um melhor do que ele, vai ser complicado, né? Porque a imprensa vai cair matando. E cairia matando independente de quem fosse, que sempre vai dar uma manchete maior e vai vender mais jornal se falar mal de um piloto que é famoso do que falar assim, o Giovinazzi não deveria estar na Ferrari, está tomando um pau do Leclerc. Né? Isso não vai vender tanto jornal. Agora falar que o Hamilton está acontecendo isso com o Hamilton vai vender bem mais jornal. Então ele também vai ter esse desafio lá na Itália. Boa. Perfeito, é isso. Mas se entregar resultado vai ser legal, vai ser bem legal. Honestamente, acho que até torço também, porque eu gosto da ideia. O Paulo Jesus tá falando aqui que competência não tem sexo, cor, religião. Se a pessoa é competente, ela sempre vence as dificuldades, e você tem a mais absoluta razão, Paulo Jesus, mas só para ficar claro aqui, se é que foi para esse lado, o que a gente está dizendo não é nem isso. O que a gente está dizendo é a forma como o europeu interpreta isso, e que geralmente não é a mais amistosa
possível, né? Então, não é uma interpretação nossa, tá? Também tô contigo aí, sexo, cor, religião, isso daí para mim não diz nada sobre a pessoa, tá? Vamos lá, mais uma aqui. Uma coisa que eu queria perguntar se você viu da China, pensando em apostas e tentando enxergar as coisas por um lado otimista e querendo saber se isso é um raciocínio concreto ou não, Vitor. Me parece que o Norris, não vou nem falar a McLaren dessa vez, vai. Me parece que o Norris, ele teve a circunstância de safety car, ok, tudo bem. Me parece que o Norris ficou um pouquinho mais próximo da Red Bull. Uma atualização vem Miami, vem temporada europeia. Mas calma, Garcia, só antes de você continuar seu ponto, mais perto de quem? Porque acho que o Verstappen teria botado 50 segundos em todo mundo se não fosse o safety car. Tá. Você acha que mais perto do Pérez? Pode ser. Eu vi uma McLaren mais consistente, um Norris. É que eu queria falar uma McLaren porque, né? Eu acho óbvio que o Norris ele precisa dessa. Mas eu tô visualizando as próximas duas etapas. Eu não faria uma comparação com a Red Bull ainda. Eu acho que tá longe da Red Bull. Tá. Ou talvez esteve longe na China, tá? Porque a gente também falou sobre isso ontem, né? Parece que a vantagem da Red Bull na China foi maior do que em todo o resto da temporada. Ok. E não teve nenhuma atualização para falar assim, que o carro mudou e aí funcionou uma atualização na China. Talvez seja uma característica do carro, até porque tem duas retas bem longas, enfim. Isso também pode ter ajudado bastante o carro, né? Mas eu concordo com você, assim, mais consistente, me parece que a briga realmente, para ver quem é a segunda força, tá entre Ferrari e McLaren, e a McLaren e a Ferrari ameaçando o Pérez sempre. Né? O Verstappen, tanto que a gente nem falou sobre o Verstappen ainda, né? Tipo, foi outra corrida, não tem nem o que falar do cara. Eu não sei o que falar sobre o Verstappen hoje. É isso, o comentário que eu tenho chegou, agora já nem lembro mais quanto tempo na frente, teria chegado 50 segundos na frente. 10, se não fosse, ficou ali pelos 10. Teria sido 50 se não fosse o safety car, porque ele tinha 23, se eu não me engano, quando o safety car entrou. Aí você bota mais... 13 segundos aqui, ó. 13. Aí tinha 23 quando o safety car entrou. Então era isso, teria uns 50 na frente de todo mundo. Seria a maior vantagem da temporada. Acho que é isso que eu tenho pra falar do Verstappen, porque é ao concurso. Mas enfim, vamos voltar pra McLaren, porque aí esses outros pilotos a gente tem assunto. Não é nem piloto que eu tô tentando entender. Assim, a McLaren promete e parece ser o mesmo filme do ano passado. Porque a McLaren, no ano passado, levou algumas atualizações para Miami. Algumas. Depois ela chegou com um pacote grande em Imola. A McLaren a gente citou aqui ontem até, a McLaren ano passado tinha o pior carro a essa altura do campeonato. E aí chegou em Imola com uma atualização grande, a corrida foi cancelada por conta das tempestades lá, dos estragos. A corrida foi cancelada, depois eles foram para Mônaco. Mônaco não é parâmetro. E aí esse carro foi testado em Barcelona, de repente, de penúltima corrida, de pior equipe, ela era a segunda, terceira. Dá para apostar, será, em algo assim? Porque se pensar em progressão, em proporção, se a proporção de melhora for a mesma, a McLaren bate a Red Bull. Mas não deve ser a mesma proporção, vamos com calma. Não sei. Não sei, não sei. Pode ser que seja, a gente não acreditava na McLaren. Mas é difícil apostar que seja, difícil, né? Com certeza. E como você falou, eu estava até olhando enquanto você falava, fui pesquisar como é que foi a corrida da Espanha, né? E se você olhar o resultado final, a gente vai ter ali a McLaren terminando no final do pelotão, né? A gente teve o Norris terminando 17º, inclusive. Só que ele largou lá na frente, né? Ele largou em terceiro, de um carro que era dos piores nas etapas anteriores. Em Barcelona, ele chega ali a largar em terceiro. É que ele tem um incidente com o Hamilton na largada e aí ele despenca na tabela. Então, por isso, é isso que acontece. Então, é possível, sim, que tenha uma evolução grande, né? E aí essa evolução grande de uma etapa para outra, né? Coloque na frente da Red Bull já de cara? Acho que não. Mas eu acho que pode terminar a temporada próximo.
porque eu... Como foi no passado. Como foi no passado, mas eu acho que tem uma questão, Garcia, que não é que a McLaren chega e aí vai passar. Eu acho que o que acontece é que a Red Bull tem um momento que, e esse momento é cedo no campeonato, que ela estaciona. Por isso que a McLaren chega. Estaciona porque ela para de atualizar. É porque não precisa. Porque não precisa, exatamente, porque não precisa. Então eu acho que tem que... E isso fica claro, porque para mim, se eles tivessem chegado, a gente teria visto uma McLaren correndo junto com a Red Bull esse ano, já na primeira etapa. E não foi o que aconteceu, né? Provavelmente foi porque eles não estavam levando mais nenhuma atualização. A Red Bull não estava levando mais nenhuma atualização do meio para o fim do ano passado, né? E aí a McLaren encosta. Quando chega esse ano, a Red Bull despeja todas as atualizações que eles prepararam no ano passado para correr este ano. E aí a vantagem volta a crescer. Então eu acho que a tendência para mim é seguir um pouco esse caminho de tipo, a McLaren deve chegar, a Ferrari também deve se aproximar, porque a Red Bull deve parar de atualizar em algum momento. Assim, a gente não ouve a Red Bull falando de grandes pacotes, né? Então isso também já é um indício. Tem sempre uma atualizaçãozinha aqui e ali, mas grande pacote, eles não precisam de grande pacote. Grande pacote é quando algo deu errado e eles precisam corrigir. O deles é evolução, então é sempre coisa pequena. Aumenta um buraquinho aqui lá da entrada de ar no Halo. É tudo coisas pequenas. As outras que fazem coisas grandes e aí também geram esses grandes saltos. Parece uma estratégia, inclusive, das melhores, porque imagina a equipe não gastar nada durante o ano, em tempos de teto orçamentário, isso é interessante, mas ela vai projetando. Ela gasta esse ano, mas pro ano que vem, né? Então, no final do ano, ela solta já para o carro do ano que vem, só faz alguns ajustes, e no ano que vem, se der errado, aí sim ela atualiza. Se não der errado, ela segue a mesma estratégia de não atualizar, gasta para o fim do ano. Mas onde eu queria chegar? McLaren melhorando, de novo, e vai melhorar. Certo, né? A não ser que essa atualização seja muito negativa, mas a ideia é melhorar. Ferrari melhorando. A impressão que eu tenho é que a gente vai repetir o filme no final dessa era de carros, dessa geração de carros, vai estar todo mundo um pouco mais próximo, e aí em 2026 muda tudo de novo. E aí a gente corre o risco de ver uma equipe dominando, que pode ser a própria Red Bull, inclusive. Eu acho que sim. Eu acho que a gente não vai ver 2021 de novo, porque 2021 tem uma situação em que as equipes são proibidas de evoluir o carro, né? Então, por isso que todo mundo, né? Que fica todo mundo mais próximo e a Red Bull chega na Mercedes, né? Porque por conta da pandemia, as equipes foram obrigadas a usarem em 21 o mesmo carro de 2020. Parênteses, a Red Bull já tinha seguido mais ou menos essa estratégia que na última prova de 2020 ela levou um baita pacote de atualização para a prova de Abu Dhabi. Verstappen venceu aquela prova com o pé nas costas, e aí começa 2021 já com tudo isso mais próximo, carros iguais e tal. Porque se tivesse a possibilidade de fazer outro carro e tudo mais, talvez a Mercedes não teria deixado a Red Bull chegar. É que aí tem uma outra questão também, que nem que eles estavam fazendo uma evolução grande do carro. Era este carro. Em 21 ia ser lançado este carro que é usado hoje. 21 seria troca de geração. Né? Seria troca de sim. Então, quando vira para 21, a Mercedes não tem o que levar de tipo assim, eu economizei em 20 para fazer uma grande evolução para 21. Eles economizaram em 20 para fazer um carro para 21. Um carro novo, de outro regulamento, que eles não podem usar em 21, porque não mudou o regulamento. Então, eu acho que também a Mercedes é um pouco, entre aspas, prejudicada por isso, porque enquanto a Red Bull está acelerando a atualização do carro de 21, a Mercedes está pensando no carro novo, né? Na verdade, enquanto a Red Bull está atualizando o carro de 20, a Mercedes está pensando no carro de 21, que seria um carro novo. Porque o pulo do gato ali já havia sido definido que em 2021
o carro seria basicamente o mesmo. E o pulo do gato da Red Bull ali foi, o carro é o mesmo, então eu boto a atualização desse carro, quase um carro novo, na última etapa de 2020. Então ela larga na frente. E aí, Garcia, tem um detalhe que é assim, né? Eu falo assim, prejudicou em partes a Mercedes. Eu acredito que sim, que prejudicou. Só que ao mesmo tempo, olhando agora olhando para o passado, não prejudicou, né? Porque se fosse assim, a Mercedes teria o melhor carro dessa geração, né? Que eles estavam desde 20 investindo tudo nesse carro novo, porque já não tinham mais preocupação. E a Red Bull ainda estava gastando nesse carro de 2020 para, né, ele ser competitivo para 21. A Red Bull conseguiu fazer um carro bom para 21 e um carro bom para 22. A Mercedes manteve o carro de 21 e para 22 ele tá aí com esse mesmo carro que é uma draga que não consegue ganhar nada. Exatamente. Então, se por um lado fala assim, prejudicou para 21, a gente estaria falando que a Mercedes estaria investindo muito, né, desde 2020 nesse carro que foi estreado em 22, mas a verdade é que, por mais que eles tenham feito isso, não resultou em nada. Eles só tiveram mais dinheiro para investir num carro ruim. Boa, é isso. Então, aí a gente começa a pensar que, ok, não vai ter a repetição do mesmo filme, porque, sim, seria extremo demais, e 2025, já diria o finado Vanucci, é logo ali, né? Mas, assim, então a gente não vai ter essa compressão toda no grid, mas aí 2026 reseta tudo, né? E a gente pode ter... Se bem que também... tem que ver como é que vai ser esse carro, ainda não foi divulgado nada, pode ser que no fim eles decidam que vai ser só uma evolução desse... não é certo ainda, né? Porque os caras de fato não decidiram como é que vai ser esse carro. E eu até acho, Garcia, que corre o risco desse carro novo não existir, tá? Faltam 2 anos para ele existir. E ainda não tem regulamento definido, né? As equipes cobram que até metade desse ano isso seja definido. E isso, teoricamente, teria que ser definido, porque a gente está falando de um conjunto, uma unidade de potência bem menor, né? Por isso, porque senão eles têm que começar a já adaptar esse carro para esse motor novo. Ou começar a desenvolver esse carro novo. Eu acho que vai existir um carro novo em algum momento. Para mim pode acontecer deles adiarem. Porque a gente viu, né? Porque foram feitos testes desse carro novo e deu em simulação. E o carro é horrível. Né? O carro faria corridas ainda piores do que o que a gente tem hoje em dia. Então, gera muita turbulência e tudo mais. Então, eles estão repensando esse carro. Só que, assim, eles têm... Meio do ano é daqui 1 mês e 10 dias. É meio do ano. Né? Então, assim, aquele tipo de informação que até deixa a gente meio tenso. Né? Nossa, é verdade, a gente tá chegando no meio do ano. Já é dia 21 de abril, gente. Já chegou o meio do ano, já. Então, assim, se os caras não têm um carro já definido, não vai estar definido até o meio do ano. Porque, inclusive, essa história de rever o carro faz 2 semanas que veio. Sim. Então, já faltava 2 meses para junho. Então, eu até tenho dúvida se esse carro novo vai acontecer. Ou eu tenho um medo. Que é... Dele acontecer. Não, tem que trocar por uma pressão de parte das equipes, por uma vontade da Fórmula 1 de sempre inovar, e aí botarem um carro que é horrível na pista, que vai fazer corridas ainda piores. Até porque é péssimo para quem tá chegando, inclusive. A Audi tá chegando. E o que ela traz lá de bagagem da Sauber é ruim. Não, e assim, não só a Audi, né? A Audi também, porque para ela é importante ter um carro novo, porque zera um pouco a situação para ela que tá chegando. Mas assim, para a Mercedes também é importante ter um carro novo. Sim. Né? Porque para dar uma zerada para eles, porque esse carro deles já era assim. Não sei se eles vão alcançar as outras equipes. Não vou nem falar Red Bull, não sei se eles vão alcançar a McLaren e a Ferrari, né, com esse carro. Porque como tá todo mundo sempre evoluindo, né, é assim, né, que vai. Não é assim que vai. Então, eu não sei. Eu acho que a própria Mercedes deve estar fazendo uma pressão por esse carro novo. Que é uma oportunidade deles, que eu gosto de brincar que jogam os dados, né, e aí vamos ver quem que vai ser o dominante dessa vez. Se não muda o regulamento, não vai jogar dado nenhum de novo, vai continuar a Red Bull. Sim. Então... o Hélio tá falando na Ford também. Pra Ford tá interessante, porque a Ford chega só como parceira. A Ford não é carro, né? Então pra ela não é mais a história do carro, é mais E o carro que ela vai ter na mão é um Red Bull. Se ficar assim pra ela, tá bom.
Para ela é melhor que não mude o regulamento de carro, não de motor, né? O de carro. É isso. O Paulo Jesus lembrando aqui que o carro na simulação é isso, ele chegou a ser mais lento que um Fórmula 2. Esse carro tem algumas particularidades, né? Eles estão tentando acertar a aerodinâmica, estão tentando trabalhar a questão da aerodinâmica ativa na traseira, e agora já se abre a possibilidade de testar a aerodinâmica ativa na dianteira também. A aerodinâmica ativa basicamente são peças que se movem com a passagem do ar, né? Coisa que a Fórmula 1 sempre foi contra, mas ok, agora abriu-se esse precedente. Desde que, claro, seja regulamentado para todo mundo, a Fórmula 1 aceita. E uma coisa que a Fórmula 1 está muito preocupada para os novos carros é a questão da recuperação de energia. A energia gerada nas frenagens, o sistema de recuperar energia gerada nas frenagens não vai existir mais, né? Com isso, o que acontece? Em pistas muito rápidas, você tem menos frenagens, você tem menos energia alimentando aquele motor justo onde há mais reta. Então, em Monza, por exemplo, onde você tem poucas frenagens, você precisa de mais potência em reta e você tem menos energia para absorver nas frenagens. Isso seria ruim. E aí, com isso que a Fórmula 1 está um pouco deixaria assustada, o carro, né? basicamente só com motor a combustão, que ele representa X% da potência total, né? Que aí no fim ficaria mais lento do que a Fórmula 2. Porque a outra bateria, ela não tem... Ela não carrega o suficiente. Não teria energia na bateria para fazer o motor elétrico girar, né? E a importância do motor elétrico vai aumentar na mudança de regulamento, né? Hoje, sei lá, o motor elétrico deve ser 10, 20% da potência total do carro, né? Vai passar a ser muito mais que isso. Então, e a Fórmula 1 tá tentando falta de energia vai impactar muito na falta de potência. Isso. E aí a Fórmula 1 está tentando compensar isso em aerodinâmica, talvez nas dimensões do carro, pensando no peso, né? É um caminho complicado, porque se por um lado parecia bonitinho, parecia legalzinho para todo mundo não recuperar energia na frenagem, isso agora passa a se tornar uma dificuldade, né? Motores fracos, basicamente. Motor não, né? Mas a unidade de potência é fraca, né? No fim das contas. Então, pensando por esse lado, realmente é difícil. Ô Garcia, mas aí uma dúvida, que aí eu ainda não conheço muito o regulamento de 2026. Recuperaria energia em que situação? Em nenhuma situação não se recuperaria mais energia? Você tem a energia gerada na frenagem, a energia gerada pelo próprio carro para abastecer essa bateria. Inclusive a Fórmula 1 está pensando num sistema de CARES também, um push to pass, né? Seria o CARES. Ele tem um nome diferente agora. A gente estava falando esses dias, né? É que não é que o K foi pro final, sei. ERS-K, isso, não é mais CARES, é ERS-K, né? Então, recupera energia, mas não a das frenagens, né? E a energia gerada eu tenho um carro híbrido e o meu carro, ele basicamente carrega a bateria pelo freio motor, não é o freio em si, mas o freio motor. É o freio motor, né? Esse continua. E pelo andar do carro também, porque o motor a combustão acaba girando o gerador de energia para a bateria, né? Então isso inclusive até faz com que o motor a combustão gaste mais combustível do que um que não fosse híbrido, porque ele, enfim, tem uma resistência a mais ali para ser girada, que é esse gerador da bateria. Então, isso, pensando por esse lado, nessa complexidade, me parece difícil imaginar mesmo até que a Fórmula 1 consiga resolver isso tudo até a metade do ano. É complexo. Enfim. Grande Prêmio de Miami chegando, Vitor, alguma expectativa diferente? Inclusive, confirma, não confirma? Fala aí. Sim, o F1 Mania vai estar no GP de Miami. Eu vou para Miami junto com o Rodrigo França, que também vai cobrir outras etapas. Já cobriu o GP da Arábia Saudita pelo F1 Mania, vai cobrir mais algumas etapas esse ano, mais 6, se eu não me engano. E vai ser diferente esse ano o GP de Miami, né? Com sprint de novo, 2 sprints seguidas. Vamos ver como é que vai ser essa dinâmica toda. Eu cobri sprint aqui em São Paulo. Acaba que o fim de semana pra gente é bem corrido, né? Pra gente que tá trabalhando lá.
como jornalista, acaba sendo um pouco mais corrido do que num fim de semana normal, porque tem qualificação, sprint, aí tem no sábado, tem a sprint e tem a qualificação normal, vamos assim dizer, e aí você tem 2 momentos de conversa com os pilotos, né? Porque você tem as declarações da sprint, as declarações da qualificação, então acaba que é mais corrido. Mas eu acho que lá é um lugar legal para fazer esse teste da sprint, porque principalmente por conta do público. A pista não é muito das boas, não, mas o público lá comparece em peso, e é o que eu estava falando ontem, né? Parece que essa história de terem mexido no horário da programação da sprint faz com que ela fique mais atrativa e tenha entretenimento na sexta, no sábado e no domingo. Então, acho que vai ser legal por conta disso, que é bem cheia, uma etapa que é bem cheia. Vai bastante brasileiro, inclusive. Né? A gente até tá brincando que o GP não deveria chamar GP de Miami, deveria chamar GP da América Latina, porque tem muito mais latinos do que americanos nessa corrida, né, no público. Então, brasileiro, mexicano, enfim, colombiano ali, todo mundo no que tá Texas já não é assim, né? Não, Texas a gente tá falando, eu e o França, a gente tá conversando sobre isso ontem, né? O GP de Miami deveria chamar GP da América Latina, o GP dos Estados Unidos deveria chamar GP dos Estados Unidos, porque ele de fato é o GP dos Estados Unidos, e o GP de Las Vegas, e aí a gente até brincou, né? Não tem 3 corridas nos Estados Unidos. Tem uma da América Latina, tem uma dos Estados Unidos e tem uma de Las Vegas, que é um mundo à parte. É nos Estados Unidos, mas é um lugar muito diferente. O público, a maioria é americano, sim, mas é outro público, não é o público que vai pro GP no Texas, né? E nem o de Miami. Então são 3 públicos bem diferentes, essas 3 corridas. Eu acho que, assim, eu compareci, além do GP de São Paulo, no ano passado em 3 corridas, né? Eu fui para Miami, Barcelona e Las Vegas. Enquanto na posição de torcedor, ou de, não sei qual a palavra, porque torcedor parece que estava torcendo para alguém, né? Mas o cara que está vivendo ali o evento com o ingresso, público. De público, o de Miami para mim foi o mais legal. Tem muito o que fazer, é muito bem organizado, tem muita atração, a posição que você fica da pista é muito próxima, assim, muito próxima mesmo. Tipo, dá para chegar praticamente no alambrado e os caras passando de pé embaixo. Então, assim, a gente até comentou em Miami que falou, cara, não dá para imaginar que a FIA e a Fórmula 1 permitiram isso, porque é muito perto que passa o carro. Então é bem legal, assim, de ver. Então tem muito entretenimento, e aí quando foi entretenimento não é nem show, essas coisas, teve muito show em Las Vegas, né? Uhum. É tipo assim, tem muito stand, tem muita coisa para fazer, que quando não tá tendo atividade em pista, você se entretém com o que tem para fazer ali, né? Tem muito restaurante, né? E assim, são tantas opções que não tem fila, né? Que aqui no Brasil tem muita fila para banheiro, fila para comprar comida. Barcelona é mais parecido com aqui no Brasil, então também tem fila para tudo, não tem muito o que fazer entre uma sessão e outra. Tudo bem que lá na Espanha teve Fórmula 2 e Fórmula 3, mas assim, não tem, vou descer ali e vou num simulador. Não tem muito isso, né? Tem no camarote, mas pro público geral não tem muita atração. Quando não tá tendo nada na pista, não tem o que fazer, né? Os caras ficam, na verdade, tomando cerveja e comendo churrasco. É só isso. Em Miami tem muita coisa para fazer. Eu acho que é uma corrida bem legal, que inclusive eu indico, assim, apesar do ingresso ser caro, né, ele não é dos ingressos mais baratos do ano, para quem sonha em ver uma corrida fora do Brasil, eu indico Miami, porque você pega o ingresso mais barato lá, que ele chama de General Admission, então você não tem arquibancada, você fica ali solto, né, você não pode entrar nas arquibancadas, o ingresso de arquibancada é um absurdo de caro. Uma pegada meio anos 70 ali. E aí, só que é assim, você pode ver da onde você conseguir achar um espaço para ver. E é isso que eu tô falando, é muito perto. E tem todas as atrações e tudo mais, e Miami é muito perto do Brasil, né? Independente de onde você esteja no Brasil, lá, o nosso amigo lá de Manaus tá muito perto, ele tá acho que a 5 horas de voo, 4 horas de voo. Aqui de São Paulo são 8. Então é muito perto, isso também tem muito voo para Miami, então faz com que o voo seja mais barato do que outros lugares do mundo. Então
Fora que você vai para lá e consegue fazer compra ainda, né? Então é uma baita viagem, assim, uma baita experiência ir para o GP de Miami. Você vê corrida fora do Brasil, você vê carro muito perto, você, por um preço que é mais acessível que em outros lugares, e ainda tem Miami para aproveitar. Boa. Perfeito. E, repetindo, então, você estará lá cobrindo pela F1 Mania, vai trazer muita coisa que pode ser acompanhada pelas redes sociais da F1 Mania, que inclusive está tudo aqui embaixo, o site F1 Mania, e, claro, no nosso site, né, f1mania.net, informações de bastidor, informação do que está rolando lá, o clima de uma corrida de Fórmula 1, né? Então, no total, com as Garcia, tem um negócio legal, desculpa te interromper, Não, claro. que é para essa história de ir lá assistir. O ingresso do General Admission dá acesso à arquibancada do estádio, que para quem não sabe, a corrida é em volta de um estádio, né? O estádio legal. Do Miami Dolphins, da NFL. E o aí Hard Rock lá, né? O Hard Rock Stadium. Você tem acesso a essa arquibancada. Dessa arquibancada eu vejo a corrida? Não, porque a corrida é do lado de fora. E a arquibancada é voltada para o lado de dentro. Só que no gramado do estádio é o paddock da Fórmula 1, é onde ficam todas as equipes. Então você consegue ver os pilotos andando ali. É uma coisa que você não consegue em nenhuma outra nenhum outro lugar, a não ser que você tenha camarote. Porque, beleza, se eu comprar o ingresso da reta dos boxes aqui de Interlagos, eu vou ver? Você vai ver se ele sair ali a pé no pit lane. Senão você não vê, porque onde eles andam, que é o paddock, é atrás dos boxes, você não enxerga ali. E em Miami, pelo ingresso mais barato, você tem essa posição na arquibancada que você fica vendo todo esse... Não só os pilotos, tem muito famoso. No ano passado teve vários atletas, tinha, enfim, os 3 homens mais ricos do mundo estavam lá também. Tem todo turminha um negócio, da NFL, da NBA. Tinha atleta da NBA, da NFL, tinha Shakira, tinha, enfim, os três mais ricos do mundo estavam lá também. Tinham todos os pilotos. Então, é um lugar muito legal para ver, porque é uma experiência muito diferente. Por isso que eu falei assim, é muito legal. É muito legal. E aí eu lembrei disso porque a gente da imprensa também tem um acesso. Não é que ele é maior do que em outros lugares, mas é que como a maneira que foi construída ali, a gente consegue chegar mais perto de algumas situações ali em que em outros autódromos não. Porque, por exemplo, para o piloto sair do escritório da equipe e ir para a garagem dele, seja aqui em Interlagos ou em Barcelona, que tem motorhome, aqui em Interlagos é um escritório mesmo, você não consegue, você consegue ficar na frente de um escritório e encontrá-lo, né? Só que se o cara estiver saindo lá, se eu tô aqui na frente da Mercedes e tem um cara lá da Haas atravessando, não vou ver, tá longe. Miami é construído de um jeito que todos precisam passar por um corredor. Então todos você vai acabar trombando ali, né? Então isso também dá um acesso para a gente da imprensa que possibilita trazer mais informações, mais curiosidades para quem está acompanhando com a gente. Boa, perfeito. Então você que está assistindo a gente aí, acompanha a cobertura do Grande Prêmio de Miami, que vai ser muito legal. E antes da gente passar horários de Miami e tudo mais, vamos para aquela nossa votação de sempre, Vitor? Bora lá. Lembrando que a gente vai fazer a nossa votaçãozinha aqui hoje. Estamos em 2, é mais fácil, mas você que está assistindo aí, você pode aproveitar também, deixar seu voto, que a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Você que está no YouTube, você que está no Facebook, né? Deixa seu voto, que a gente quer saber, e eu quero saber de você, Vitor. Piloto do dia no Grande Prêmio da China. Para mim, o piloto do dia hoje, como a gente excluiu o Verstappen da corrida, né? Porque foi outra corrida que ele disputou hoje, para mim foi o Norris. Acho que foi consistente, apesar, eu vou excluir, tá, o histórico, né? Porque se a gente for colocar a atrapalhada dele na largada ontem, eu não colocaria ele como piloto do dia, mas como chama piloto do dia, né? Hoje, o Norris para mim foi o piloto que teve aí o melhor desempenho, fez uma aposta de estratégia que no fim deu certo. Poderia ter dado muito errado e a gente ter, talvez falando que ele era o bananinha do dia, mas deu sorte, teve o safety car, ficou numa posição boa, foi consistente, acho que isso é super importante, como a gente já comentou nesse parque fechado, tem sido mais consistente esse ano, então para mim hoje ele é o piloto do dia. Boa, eu vou contigo aqui, Vitor, vou deixar o meu voto no Lando Norris também, como piloto do dia, mas fazendo uma menção honrosa para o Max Verstappen,
por quê? Aí você fala assim, faz sentido, ele era para ser o piloto do dia se ele entra. Não, é só por mesmo tendo feito tudo que fez, me manter acordado durante a madrugada inteira. Porque teoricamente é difícil, né? Você não tem uma disputa pela liderança, ele ganhou, ele fez tudo isso, mesmo assim fiquei acordado, então só por isso vou fazer essa menção honrosa aí, quase. Nem foi graças a ele, né? Não foi graças a ele, foi graças a alguma coisa que me manteve acordado essa noite aí, né? A gente hoje, eu vou falar também que eu acompanho essas corridas da madrugada hoje em dia com a alma mais leve. Em que sentido? Antes você senta, e eu tenho uma estrutura aqui onde a gente apresenta as nossas lives, onde tem tudo para acompanhar a corrida, monitores e bababá, que é legal. Mas em corrida da madrugada eu vou para outro canto, mudo aquele ambiente para tentar não dormir e tudo mais. Deixo uma guloseima aqui do lado, que mastigar ajuda a manter a gente acordado, mas a alma tá leve em que sentido? Se dormir, hoje em dia você tem algumas outras ferramentas para assistir a corrida, em especial o F1 TV. Então, beleza, não vou perder. É que eu prefiro assistir ao vivo, claro, e depois sem dúvida, já me alimentar de toda aquela repercussão, até para a gente poder fazer um trabalho, apresentar um trabalho melhor aqui para quem está acompanhando a gente. Mas a alma fica mais leve, porque se dormir também não vai ser o fim do mundo, entendeu? Mas mesmo assim... se eu dormir aqui, ferrou, porque eu faço tempo real, então o povo que está acompanhando com a gente vai parar a corrida no meio, mas... Eu teve alguma etapa que eu não consegui acompanhar esse ano, porque eu estava em algum evento. Agora Austrália, não lembro. não foi? Não, Austrália eu tava. Não lembro qual que foi. Arábia Saudita, talvez. Tá. Não, foi Bahrein, foi a primeira. Eu tava num show. Tá bom. Tava no I Wanna Be Tour. Eu acompanhei ao vivo, vou ser sincero. Eu fiquei vendo no celular pelo F1 TV. Mas depois eu assisti... Tem um negócio muito legal que eu acho muito legal no F1 TV Pro, que é o corrida em 30 minutos. Porque hoje em dia as corridas, 30 minutos já é muito de atividade, assim, tipo, não tem 30 minutos de entretenimento na corrida, se você somar todos os minutos. Então, no fim, 30 minutos, assim, eu sou do tipo que quando eu perco, sei lá, perdi um jogo de futebol, aí não vou ver reprise. Eu já vou olhar o resultado, tá tudo bem. Massa, eu vou ver replay de gol. Enfim, eu nem sou o cara do futebol, né? Eu tô falando assim, futebol americano, que é um esporte que eu assisto. Eu vou, olho o placar e dane-se. Eu não vou ver reprise, porque pra mim ou é ver ao vivo ou não ver. Mas esses 30 minutos é muito legal, porque no fim você consegue ver a corrida inteira. Você não assiste o tempo que não tá acontecendo nada, né? De novo, eu prefiro 1 milhão de vezes ao vivo, porque... Não fica ninguém lá falando que o Sainz tá de aviso prévio. Fora isso, mas assim, quando você vê os 30 minutos, muitas vezes tem corrida que não acontece nada por muito tempo, fica só um correndo atrás do outro e não tem nada, nem lá atrás tá tendo ultrapassagem. Eles cortam essa parte do resumo. Legal. Né? Então, no fim, você vê o que realmente teve de legal na corrida. Então, isso é uma ferramenta muito legal. Eu nunca tinha visto, porque, enfim, eu assisto basicamente todas ao vivo, só não quando eu tô tendo alguma viagem, alguma coisa. Esse ano, por exemplo, eu vou perder o GP do Canadá. Eu vou estar de férias na Itália e não vou conseguir assistir. Eu acho. Vamos ver. Porque também tem isso. Garcia, ano passado, eu perdi o GP de Mônaco. Aí você fala assim, mas tava ferrado? Não. É que eu tava na Espanha, que eu tava lá pra já acompanhar o GP da Espanha, né? Eu fui pra lá uma semana antes. Lá na Espanha não passa na TV. No DAZN é um aplicativo, você tem que ter assinatura. Eu não tenho assinatura do DAZN. VPN não rola, não? Então, mas aí a internet do hotel não era boa. Porque tem isso também, assim, na Europa a internet não é boa, não é como é aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E nem a internet da casa das pessoas é boa, que no hotel normalmente... Os hotéis são todos muito antigos, né? Tudo meio velho, então os caras não passam uma internet boa. No meu hotel de Barcelona, o Wi-Fi não chegava no meu quarto, eu tinha que sair do quarto. Tipo assim, acho que ele chegava no quarto, porque o meu quarto era no último do corredor. No meu não chegava. Então, tem isso, assim, de dificuldade, às vezes, de acompanhar por falta de acesso mesmo. E a gente é privilegiado aqui no Brasil, que tem tantas possibilidades. Assiste pela TV aberta, tem reprise na TV fechada, tem aplicativo. Hoje a Band, inclusive, transmite no site deles, né? Você nem precisa ter TV para você assistir ao vivo, nem assinatura do Band Esportes.
você vê fora do Brasil, tem lugares que só com assinatura. Na própria Inglaterra, cara, é só se você tiver assinatura do Sky Sports. Em 2019 eu fui pra lá, que eu até visitei a fábrica da McLaren, não tinha como assistir, porque a casa onde eu tava não tinha Sky Sports F1. Né? Então, eu lembro que também foi a final do Game of Thrones, e também não tinha HBO na casa. Eu nem lembro como eu assisti, mas eu dei um jeito de assistir. Então, tem isso, assim. E aí, putz, eu perder... Porque se eu não me... Porque na Espanha não passa nem no F1 TV a corrida. Porque como o DAZN é um aplicativo, eles têm um acordo com a Fórmula 1 que só um aplicativo vai passar. Então é o deles e não da Fórmula 1. Uhum. Então também tem essa história. Dependendo de onde a gente tá, a gente não consegue acompanhar. E aí eu acabo às vezes perdendo corrida assim. Aí eu descobri que tinha essa história da meia hora e é muito legal de ver. Boa. É muito legal. Legal. Para quem perde aí as corridas da madrugada, eu recomendo assinar o F1 TV Pro. Inclusive acessa lá o F1 Mania, tem um link especial para você. Para assinar o F1 TV Pro e acompanhar essas corridas, esses resumos de 30 minutos. Às vezes até para reassistir, para, enfim, tá fazendo nada, quer ver alguma coisa, é bem legal. Boa. Dito isso, para você e para todo mundo que tá acompanhando a gente aí... Hoje tá fácil, hein? Bananinha do Grande Prêmio da Hoje, China. cara, para mim, assim, sei que não foi culpa dele, mas ele foi o único que fez isso. Foi. Lance Stroll, cara, bananinha, tipo assim, de novo, a culpa pra mim, quem gerou toda a situação foi o Verstappen ter segurado todo mundo, tanto que na relargada do segundo safety car ele não fica segurando na mesma palhaçada e nada acontece, a relargada é tranquilaça, né? Então assim, foi ele que gerou tudo aquilo, foi o susto do Alonso também, que deu uma atrapalhada, mas assim, atrás do Alonso tinha mais, sei lá, 15 pilotos, e só o Stroll deu a estrolada dele, então ele é, com grande tranquilidade, o bananinha do dia. Apesar de também poder fazer citações especiais aqui para os pilotos, né? Que foi o Magnussen que deu no Tsunoda troco de nada. Verdade, né, Laga? Lance Stroll. E eu vi uma coisa muito curiosa da entrevista do Daniel Ricciardo falando sobre isso. E ele fala assim, nossa, eu consigo ver no meu retrovisor que em vez de olhar para o carro da frente, o Stroll está olhando para o apex da curva. Também não precisa exagerar, né, Ricardo? Porque aí vamos falar uma coisa. Mas a culpa é dele, porque se ele tá olhando pro lado, ele não tá olhando pra frente. Por isso que ele bateu no Piastri. Se o Stroll tá olhando pro apex da curva, você tá olhando pro Stroll. Então menos, né, Daniel Ricciardo? Pelo amor de Deus. Mas sim, eu achei que faltou cuidado ali pro Lance Stroll também. E então, bananinha do dia, para mim, sem nem precisar pensar, né? Faria algumas menções desonrosas também. Eu achei que teve uma turma que deu uma bobeada hoje. E o próprio Leclerc na largada, vendeu pesado pro Sainz, enfim. Mas a gente já bate tanto nele ao longo do ano que deixa para a próxima etapa. Né? Isso. E porque o Stroll se destacou bastante, né? Batida em safety car é um negócio... batida em safety car é um negócio que não dá. Né? Então, como o Stroll se destacou bastante, tá aí Lance Stroll. E, Vitor, seu destaque final nesse parque fechado aqui nesse domingão. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Valeu, Garcia, também pela companhia. Eu não vou estar no próximo parque fechado lá em Miami, porque eu vou estar em Miami, então de lá eu não consigo fazer também. Gosto sempre de esclarecer isso. A gente não pode captar nenhum tipo de imagem, movimento, nem som. Então, não vou poder participar do parque fechado lá de Miami. Mas vou estar fazendo a cobertura, então convido todo mundo a acompanhar no f1mania.net, nas redes sociais estão passando aqui embaixo, a cobertura completa de bastidor, enfim, coisas que podem acontecer e a gente não espera, né? Vai saber o que vai acontecer lá, vai que reacende algum caso na Red Bull, sei lá, nos últimos dias tem parecido que vai ressurgir isso aí, tem um boato de que a equipe voltou a ouvir a mulher que denunciou o Horner, então vai saber o que pode acontecer. A gente não está esperando acontecer nada, ver uma enxurrada de informações, a gente vai estar lá direto na fonte, eu vou estar em companhia do Rodrigo França para fazer essa cobertura, trazer essa cobertura para vocês. Então a gente se vê daqui 2 semanas, né? E aí num horário bem melhor. Eu ainda prefiro as corridas na Europa, que é de manhã aqui no Brasil, mas é melhor que madrugada as corridas à tarde.
Eu gosto. Horários do Grande Prêmio de Miami, sexta-feira, da 1h30 às 2h30, tem o treino livre. 5h30 tem a qualificação sprint, aí depois da quali sprint a gente entra ao vivo aqui no nosso parque fechado. No sábado, 1h da tarde, tudo horário de Brasília, tem a sprint race. E depois, às 6h da tarde, às 5h da tarde tem a qualificação, perdão. E 6h da tarde a gente entra ao vivo aqui com o nosso parque fechado. Domingo, 5h da tarde, a corrida, das 5 às 7. Ali por volta das 7 horas a gente entra ao vivo com o nosso parque fechado. O parque fechado volta ao modelo padrão, né? Que é entrar depois da última sessão do dia para fazer aí um resumão. Exatamente, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui também, pessoal do chat, pessoal que apareceu lá no meu Instagram também, valeu, muito obrigado. A gente está nessa fase de testes aí para algumas coisas. E a gente se vê então no parque fechado aí, assim que chegar o Grande Prêmio de Miami. Fique ligado também no nosso podcast aí no F1 Mania em Ponto, disponível lá para você no Spotify e nas outras redes, para você acompanhar eu e o Gabriel Gavinelli aí falando bastante sobre Fórmula 1 também, tá certo? Tenha um ótimo domingo, aproveita bastante seu dia aí, a gente se fala. Valeu, tamo junto. Tchau.